Você é o tipo de pessoa que risca os feitos do seu papelzinho, do seu post-it no dia a dia ou não? Hoje eu vou trazer, além de uma reflexão, algumas estratégias para você conseguir olhar mais para o que você fez, mais para o que você tem e não para o que você não tem. Então fique aqui comigo, porque hoje eu vou falar sobre algumas estratégias, além de uma reflexão sobre como você está vivendo, como você está valorizando ou não os seus feitos. A maioria das pessoas, com certeza, tem post-it, tem anotações, bloco de notas, em algum lugar o que precisa fazer no dia a dia. E aí, quando essa tarefa é feita, o que a gente faz? Risco. Foi feito. Aí eu olho para as outras atividades que ainda estão ali, que eu ainda vou riscar. Mas vamos lá, vamos pensar melhor sobre isso. Quando eu risco um feito, eu estou jogando fora. Inclusive é o que a gente faz. Quando eu termino essas atividades, eu amasso e jogo no lixo. Calma aí. Presta atenção. Eu estou riscando os meus feitos do dia, atividades onde eu me preocupei, eu empenhei o meu tempo para realizar. E quando eu termino, acabou. Isso não vale mais. Com certeza, é isso que você deve fazer. É isso que a maioria das pessoas fazem. Então, vamos partir para uma reflexão. Será que é certo o que eu estou fazendo? Será que é a melhor forma de valorizar o que eu fiz? Porque eu passo um dia inteiro realizando várias atividades e no final eu pego esse papel e jogo fora? Não. Completamente não. Eu preciso valorizar o que eu fiz. Eu preciso mudar a forma de enxergar as atividades que eu estou empenhando, como eu estou utilizando o meu tempo, o esforço que eu estou tendo para isso. Vamos pensar então num exemplo, diferente da proposta aqui. Eu construo uma casa. Passo um ano construindo uma casa. Aquela casa que eu desejei, que eu pensei em cada detalhe. E quando eu finalizo essa casa, eu fico muito feliz, com certeza, por ela. Eu aproveito ela, eu gosto de cada detalhe, mas depois de um tempo, essa casa vira um feito e eu vou começar a olhar para novas possibilidades, novos interesses da minha vida. E não é que eu não goste mais da casa, não é que eu ignore ela e esse feito. Mas com certeza a nossa energia ela é colocada muito mais no que eu ainda desejo, no que eu ainda quero, no que eu ainda não tenho, do que de fato com o que eu tenho. É óbvio que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa ter novos objetivos. Isso faz parte da vida, faz parte do estímulo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim que funciona. A gente sempre valoriza mais o que a gente ainda não tem do que o que a gente tem. E isso é um grande problema, porque a nível emocional, como que eu fico olhando para algo que eu não tenho, desejando? Qual que é a sensação que eu tenho? É de felicidade? Não é. Muitas vezes é de uma ansiedade, muitas vezes é tristeza, muitas vezes angústia. E dependendo do nível que isso está acontecendo na vida da pessoa, a pessoa pode até deprimir, sentir insatisfação por tudo que ela tem na vida. Uma frase que eu quero falar, e para ficar guardadinha, provavelmente isso vai te ajudar, é o seguinte: quando eu olho para o que eu tenho, eu me preencho. Vamos pensar que a gente tem um círculo aqui com tudo que eu tenho. Se eu olho para isso, eu vejo esse todo, eu vejo tudo o que está aqui dentro. Então eu tenho tudo o que está aqui dentro. O que tem fora, eu ainda quero conquistar, mas eu valorizo mais isso aqui. Quando eu olho para o que, então eu ignoro isso aqui e eu olho por fora, basicamente eu faço isso aqui. Eu elimino o que eu tenho e eu foco no que eu não tenho. Então isso vai ficar vazio, eu vou perder tudo que eu tenho e o meu foco vai ficar naquilo que eu ainda não tenho, naquilo que eu ainda não conquistei. E a gente observa muito isso em redes sociais, por exemplo, o outro viajando, o outro conquistando, adquirindo sucesso, bens materiais, e a gente olha e fala, nossa, eu não tenho isso. E aí, novamente, qual é a sensação que a gente acaba tendo?
Então pense nessa reflexão, nesse exemplo, que provavelmente isso vai ajudar bastante, e isso já acaba sendo a primeira estratégia. A segunda estratégia é realmente a do post-it. Se você, e depende da forma como você faz isso no seu dia a dia. Como que a gente pode fazer? Tudo bem, vai ficar confuso se eu deixar tudo o que eu preciso, né, escrito aqui, conforme eu vou fazendo. Então, a gente pode ter um outro post-it que eu vou começar a anotar tudo que eu fiz naquele dia. E principalmente uma cor diferente, isso vai ficar bem legal. Ou às vezes a gente pode grifar. Então eu pego um marca-texto com uma cor bem legal, bem bonita, que eu gosto mais, eu vou grifar aquilo que eu fiz. E eu vou grifar, né, todo o restante ainda, eu posso colocar um pontinho na frente sobre aquilo que eu ainda não fiz. E eu vou passando por cima mesmo aquela outra cor. Vai ficar diferente, a gente vai visualizar o que ainda não foi feito. Então, no final do dia, é uma forma de você olhar, de não eliminar, olhar para tudo o que você fez, todo o esforço seu tá ali e ter uma reflexão sobre isso, ficar feliz sobre aquele feito. Uma outra estratégia é para a nossa vida de forma geral, não só aquela, né, que eu falei, que eu gosto muito, que eu já considero uma estratégia, é a gente refletir sobre tudo que a gente tem, olhar em cada cantinho da nossa casa, tudo que a gente adquiriu, tanto em questão a nível familiar, tudo que a gente tem, nossas relações, quanto também aos bens materiais, né? Em questão de estudo, às vezes eu penso, nossa, eu preciso me atualizar. E aí eu faço um curso, aquele curso passou e de repente agora o que eu quero fazer mais? Mas poxa, eu me atualizei, então do início do ano para cá eu tenho mais informações, eu sei de mais coisas. Olhar para isso com certeza vai te preencher mais, vai fazer com que você sinta mais feliz, porque é o que a gente deseja hoje em dia. A gente quer ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais esperança, coisa que a gente não observa acontecendo muito. Uma última estratégia, poderíamos ter várias aqui, mas pensando para dar uma resumida, e ainda assim são boas estratégias que com certeza vão funcionar, é o exercício de gratidão. É comprovado cientificamente que exercer ali uma gratidão diária muda o nosso cérebro, né? Então faz com que a gente comece a ter um olhar mais positivo sobre as coisas e, consequentemente, uma emoção melhor. Porque a forma como eu enxergo está extremamente ligada a como eu vou me sentir. Então, se o meu olhar é de gratidão para o que eu tenho, eu me sinto melhor, eu me sinto mais feliz. Se o meu olhar é de insatisfação com o que eu tenho, porque eu olho muito para o que eu ainda não consegui, a minha emoção, ela também será correspondente a isso, que será emoções mais negativas. Me conte agora se você achou interessante, se já pensou sobre isso, se você exerce algumas dessas, né? Se você tem algumas dessas estratégias no seu dia a dia. Se não, tente fazer isso, talvez ao longo de uma semana, 2, 3 dias. E me conta também aqui nos comentários se você sentiu que te ajudou. Eu espero que sim, tá? Obrigada por estar aqui até agora. Não se esqueça, né, para incentivar aqui, deixar like, se inscrever no canal, mandar o vídeo para pessoas, né, que você gosta, que esse vídeo possa ajudar. E até a próxima, até o próximo vídeo.